Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Amigas, amigos, TVE Entrevista dessa semana conversa com o ator e autor Pedro Cardoso. Pedro é ator de teatro, cinema e televisão. Consagrado na TV ao viver de 2001 a 2014 um personagem que se tornou um clássico. Agostinho Carrara em A Grande Família. Pedro Cardoso é autor de um texto premonitório nos anos 90, o monólogo Os Ignorantes. Autor também do livro Pedro Cardoso, Eu Mesmo, em busca de um diálogo com o fascismo brasileiro. E está escrevendo no momento outro texto, A Sombra do Pai. Dividindo-se entre Brasil e Portugal, Portugal e Brasil, Pedro Cardoso é, antes de tudo, e vocês verão, um cidadão que diz e faz o que pensa. Pedro Cardoso, prazer tê-lo aqui no TVE Entrevista. Tudo bem contigo? Imagina, Bob, o prazer é meu. Só de chamar TVE, eu já tenho vontade de ir. Não, e aí é legal porque é uma TV realmente pública mesmo, uma televisão que trabalha a Bahia toda, entra tudo, não tem que não pode, não deve, não tem isso. Não, Bob, eu sou um grande defensor da televisão pública. O que não é a televisão de um partido político, ou do partido que está no poder, da TV pública. Pública mesmo, como a BBC, como as televisões francesas. Que, a rigor, nós precisamos chegar lá ainda no total, que é o cidadão ajudando a financiar, que ele, portanto, também ajuda via suas instituições a governança. Um impostozinho, uma conta de luz, 1%. Aqui na Europa é assim, as televisões RTP, BBC, Deutsche Welle, France, RAI, tudo, né? A televisão pública aqui em Portugal é a melhor televisão. É isso. Todo mundo representado, plural, isso é legal. Eu acho muito legal. E a gente trabalhando aí na televisão, é um trabalho, a gente tem uma remuneração, né, dentro de um valor de mercado. As pessoas que trabalham na BBC têm uma remuneração compatível com o mercado. Não é porque é contratado do Estado que tem que ser subvalorizado o trabalho de quem está aí, né? Na minha versão. Porque não tem nada a ver com acusar a gente de querer viver do dinheiro público. Exatamente. Diferente. Vamos falar disso também. Mas eu queria começar pelo começo, né? Você nasceu onde? Quem eram os seus pais? Fazia o quê e tal? Aí a gente decola. Eu sou uma pessoa muito típica do Rio de Janeiro, nasci na Zona Sul do Rio de Janeiro em 1961 e tinha pais profissionais liberais, ricos, digamos assim, pessoas da classe média alta brasileira. Eu tive uma infância, uma adolescência totalmente característica de uma pessoa branca nascida no dinheiro, né? Naquela época. Então, sou um carioca de Ipanema, Leblon. E como e por que chegou ao teatro? Claro que tem um caminho, né? Mas... É uma boa pergunta. O teatro foi uma... Eu fiz teatro na escola, mas depois eu parei. E aí Ensino médio. Ensino médio, com um professor chamado Carlos Wilson, que era uma pessoa que vinha do Tablado. O Tablado é uma escola de teatro muito tradicional da cidade, da Maria Clara Machado e tal. Me aproximei daquilo na adolescência, mas depois me interessei por equitação, negócio de cavalo, saltar obstáculo. Passei uns 4, 5 anos da minha vida fazendo aquilo. E quando eu era muito, muito mau aluno, então, como eu não passei no vestibular para nada, havia uma amiga que estava dando um curso de teatro, chamava-se Gilda Guilhom. Eu fui fazer, sei lá, um pouco por aquela coisa da juventude, está todo mundo indo e tal. E aí lá eu realmente encontrei um ambiente totalmente familiar para mim, nunca mais saí. Dali me chamaram para operar luz, aí eu comecei no teatro como técnico, mas sempre já trabalhando de ator há 18, 17, 18, muito cedo. Aí não fiz faculdade de nada, não estudei, e tive a grande sorte de, bem nesse comecinho, conhecer o Amir Haddad, que é um professor para mim da vida inteira. Então a formação intelectual que eu tive foi em casa, e essa do Amir Haddad, que foi a pessoa que me ensinou teatro. E os colegas, eu aprendi teatro indo ao teatro, vendo a Marília Pêra, Fernanda Montenegro,
Daniel Dantas, Luiz Fernando Guimarães, Maria Padilha, Miguel Magno, Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães. Esses foram os meus, Evandro Mesquita. Anos 80 ali. Eu era o caçula desse pessoal. Eles têm 10, 15 anos mais do que eu. E eu fiquei ali, grudado naquilo. Era o mascote. Era um mascote, foi assim que eu aprendi. Depois trabalhei com eles em televisão. O Guel Arraes foi uma outra pessoa também, mais velha do que eu, que me apadrinhou ali na TV. Eu tive muita sorte, eu acho. Assim. Eu tive uma história muito feliz. Você já fez cinema, teatro, incontáveis personagens, mas é muito lembrado, claro, no meio de massa, pelo Agostinho Carrara, da Grande Família, no ar de 2001 a 2014. Tem gente que se incomoda quando tem um personagem muito marcante, e tem gente que se orgulha como aquilo sendo uma marca no cabo do revólver, né? Digamos assim. A parte seu sentimento, né? Quem escrevia a parte seu, quem escrevia e que tamanho, o que você colocou seu ali, além do talento, tal? Você compôs aquilo junto? Como é que era aquilo? Como é que era aquela construção? Veja, eu tenho orgulho do Agostinho. Eu não tenho nenhum problema de ficar marcado por isso. Eu acho que alguns atores desenvolvem uma espécie de um clown de si mesmos. Não me comparando, mas como o Charles Chaplin fez o Carlitos, né? Como o Lima Duarte fez o Bem Amado. O Bem Amado e tal. Eu agora até fiz um trabalho agora para a HBO que eu falo que é o Agostinho Rico, que é de uma certa maneira esse mesmo clown, só que agora ele é rico. Então eu não tenho nenhum problema com isso. A gênese do Agostinho é muito complexa, ela deve muito aos autores da série. O Cláudio Paiva liderou uma equipe na remontagem que a gente fez, e depois o Bernardo e esqueci o nome do rapaz, tinha outros dois autores que foram muito constantes na Grande Família, e também tem muita contribuição imensa deles. E tem a contribuição original também do Vianinha, que fez a primeira adaptação, do Paulo Conte. Agora, eu tive a oportunidade de colocar muito improviso no Agostinho, né? Tinha o Rogério Cardoso, com quem eu desenvolvi uma empatia muito grande logo no começo. Depois também a Guta, ela era uma companheira de cena imensa para mim. Eu e ela tivemos uma ótima compreensão assim, em cena, um do outro. E depois o Marco Nanini e a Marieta e o Lúcio e todo mundo. Aí chegou o Evandro, aí chegou o Luiz Miranda. Então, eu diria que o Agostinho é resultado do encontro de todos esses artistas. Assim. Não do ponto de vista ali artístico, mas acho que você vai entender o que seria, só para encerrar esse assunto e passar para o... Mas o que seria o Agostinho Carrara no Rio e Brasil de 2022? Como o Agostinho sempre é uma pessoa... ele é o arquétipo. Eu costumava dizer que o Agostinho deve muito ao Macunaíma, do Mário de Andrade, sabe? Quando o Macunaíma diz que o herói dele é um herói sem caráter, a gente lê primeiramente um lado moral, né? Mas eu penso que não é exatamente isso que ele diz, que é um mau caráter. Ele é uma pessoa sem caráter, sem característica dominante. A vida é tão difícil para ele que ele dança conforme a música, né? Então, o Agostinho, o que eu gostava de fazer era aquela instabilidade intelectual dele. Ele era capaz de falar uma coisa preconceituosa e também era capaz de defender uma causa LGBT+, não sei o quê. Ele era capaz de dançar conforme a dança. Eu acho que o Agostinho hoje ele estaria como ele sempre esteve, acompanhando a tendência dominante. Assim como a tendência dominante há 4 anos atrás foi eleger aquele movimento, agora uma outra tendência dominante de eleger uma oposição àquele movimento. Eu acho que o Agostinho estaria envolvido na moda de agora, assim como ele esteve envolvido na moda de antes. O que você tem feito, o que você está trabalhando agora e no há pouco? Bom, eu fiz essa série para a HBO, fiz uma série para a HBO que foi escrita pela Graziela Moreto e por mim e que foi filmada recentemente, ainda não está em finalização, sobre um assunto que nos é muito caro, a Graziela e a mim, que é a desvalorização do trabalho no Brasil, que é talvez a herança mais trágica da escravidão, é que o trabalho no Brasil não tem valor. O que tem valor no Brasil é o bem material, quer dizer, a coisa que se compra. Mas você compra uma casa, mas para mandar pintar a casa tem que comprar a tinta. A tinta você paga. Agora, o pintor, você já não quer pagar. Você acha que o pintor tem que trabalhar bem baratinho para você. Então, a gente escreveu uma série
muito impressionados com esse surgimento, com essa definição desse fascismo brasileiro que se organizou publicamente nos últimos anos. Eu fiquei me perguntando onde é que morava a fonte maior desse autoritarismo. E eu acho que ela mora na herança da escravidão. E um dos aspectos dessa herança é a desvalorização permanente do trabalho frente ao capital. Como muito tem dito ao tratar do racismo estrutural, o professor Silvio Almeida, Gessé de Souza e outros, né? Bom, o Gessé, eu li os livros dele todos, foi um alívio, porque são inquestionáveis, né? A série foi toda escrita dentro dessa tomada de consciência, digamos assim, que nós brasileiros estamos sendo obrigados algo tardio, né? Depois de 350 anos de escravização. De que não dá para seguir sem considerar o dano que isso causou à nossa própria alma nacional. A série é uma comédia que tenta contar a história de um homem muito rico que jamais compreende o valor do trabalho. Você já disse, eu vou ler aqui, tá? A fragilidade da estrutura legal da democracia brasileira impede que ela se defenda de pessoas como o atual presidente, se referindo a Bolsonaro. Quando Bolsonaro entrou no seu radar e como você o define? Olha, acho que a primeira vez que eu tive contato foi naquele voto que ele proferiu no impeachment, no voto que abria o processo de impeachment da Dilma, que é um voto de elogio a um torturador perante a pessoa que foi torturada por aquele torturador. Naquele momento eu falei, isso é um crime. Se esse homem sair do Congresso sem receber uma ordem de prisão em flagrante, é porque alguma coisa não funciona na estrutura legal brasileira. E ficou provado que a estrutura legal brasileira ela é extremamente precária na sua própria construção intelectual, né? Quer dizer, a Carta Constitucional, ela me parece, tem que ser respeitada, sem dúvida, não estou aqui dizendo que ela não tem que ser respeitada, mas ela merece ser criticada e provavelmente revista. Porque, por exemplo, o presidente da República é a pessoa que nomeia o Procurador-Geral da República, sendo que só o Procurador-Geral da República pode abrir procedimentos contra o presidente da República, é obviamente uma coisa que é antidemocrática e que protege o bandido. Ainda mais quando podendo ser reconduzido, então fica um jogo mais amarrado ainda. E está aí agora o atual Procurador-Geral da República, que é absolutamente alheio aos crimes evidentes cometidos pelo presidente. Mas olha, não é só no Brasil, não. Os Estados Unidos estão com muita hesitação para condenar o Donald Trump, que cometeu um crime de incitação à rebelião evidente, fez um discurso, mandou todo mundo ir lá para o Congresso, e eles ficam, a democracia, na minha opinião, comete o erro de tolerar a intolerância. E eu acho que a intolerância a ela não deve ser tolerada. O sujeito que não quer ser democrático não deve ter o direito de conviver dentro da democracia. Fica num canto da sociedade, fica ali. É uma escolha. Mas nós não temos que aturar quem quer nos destruir. Nós não temos que aturar os militares brasileiros que não são o poder da República se acharem no direito de dizerem se vai ou não haver eleição e que eles têm direito de vigiar. Eles não são o poder da República, são funcionários do poder da República, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Não existe esse quarto poder, que é as Forças Armadas. Eles são funcionários públicos, eu não sei de onde se viu isso. Agora, tu tem que perguntar para os militares, isso é inconstitucional. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, porque parece que você tem descendência de família militar, não sei de que lado. Meu bisavô é militar, tem vários tios, avós, todos militares, marechais, coronéis, gente do exército. Então, esse pensamento, de alguma forma, você já conhece, de alguma forma, porque isso é uma coisa do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, desde a República, né? Desde o Império, aliás. Essa coisa de nós somos os tutores da nação. Isso é a história da humanidade, né? Quer dizer, no primeiro momento, o governo era a força armada, né? Mas a democracia é uma conquista que já tem 200 e tantos anos. A Revolução Francesa é 1789. Já guilhotinou há mais de 200 anos. Nós já sabemos que a democracia não é o melhor dos mundos, mas é o melhor mundo que temos. Não é? A gente tem que aprimorar a democracia. E ela tem um mecanismo de se aprimorar. Né? Então, nós sabemos que não precisamos mais de sermos tutelados por forças armadas. A humanidade já ultrapassou essa dependência da força física. Só que os militares são os depositários do armamento, que não é deles, é do povo. Cada canhão, cada navio, cada submarino,
Cada avião não é nem da aeronáutica, nem da marinha, nem do exército, é do povo brasileiro. Eles são depositários. Agora, eu acredito que uma boa parte dos militares brasileiros não é isso que está aí de Pazuellos e esse vice do Bolsonaro. Eu acho que há deve haver. Tem um coronel chamado Marcelo Pimentel que tem falado, escrito muito sobre isso. Ele diz que isso é a turma da AMAN dos anos 70. Parece como ele diz, o exemplo arrasta, né? Esse é o problema. E aí a estrutura hierárquica, que me parece arbitrária, porque a hierarquia das Forças Armadas ela é pensada para um momento de guerra, ela não é pensada para um momento de paz. No momento de paz, não há nenhuma necessidade de uma ordem ser obedecida sem ser questionada. Na verdade, uma ordem constitucional não deve ser obedecida, ela deve ser contestada, mas ela é muito pesada sobre o soldado. Então, não sei se o soldado está representado por essa elite militar brasileira, entende? É complicado saber. Eles são muito fechados, eles têm os tribunais próprios. O Bolsonaro aí foi vítima de julgamento por um tribunal militar e nós não sabemos bem. Chegaram no acerto. Chegaram no acerto. Sigilo e tal. É antidemocrático. A democracia brasileira ainda é muito frágil, na minha opinião, na sua estrutura legal. Ela é uma estrutura legal ainda frágil, precisa ser apurada, melhorada. Né? Você é um grande ator. Você interpretaria, seria estimulante interpretar o Messias Bolsonaro? Qualquer personagem é liberdade. O ator que, diante de um personagem, tem questões de defender o personagem ou de agredir o personagem, na minha opinião, já não está trabalhando. Não. O trabalho do ator é expor o personagem. Então, eu teria grande alegria em fazer um personagem tipo, porque o personagem nunca é alguém que de fato existiu. Mesmo que seja, ele será sempre uma redução daquela pessoa a uma possibilidade dramatúrgica. Então, não existe eu representar o Bolsonaro, mas existe eu representar um autoritário, irresponsável, completamente sádico, como Jair Messias. Ou eu representar um sindicalista como Lula, que chega ao poder. Existe representar qualquer arquétipo, né, que essas pessoas encarnam. Eu faria com grande alegria, não tem nenhum problema com isso. Você e a família têm alguns anos, eu não sei exatamente quantos, que estão no indo e vindo de Portugal, ou você pelo menos, né? Não, 10 anos, E qual foi o motivo, a decisão? Foi uma coisa muito particular, entendeu? Meu avô era professor de literatura portuguesa, então a minha casa, eu gostava muito desse meu avô e do meu pai. A minha casa era uma casa, digamos assim, bastante portuguesa, bastante europeia também. Então, a Europa, para mim, sempre foi um lugar familiar, eu não vim para um lugar estranho. E eu vivi no Brasil até os 50 anos de idade, eu tenho 60 agora. E eu vivi intensamente no Brasil, mais ou menos entre Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, era o meu mundo. Eu nunca tinha ido para fora do Brasil, eu não tinha dinheiro, embora eu tenha nascido numa família rica, eu depois vivi pela minha conta, por minha conta só. Então, até eu ter dinheiro para viajar, assim, demorou muito. Tive filho cedo e tal, circunstâncias muito particulares. Quando acabou a grande família e eu não obtive nenhuma simpatia para as minhas ideias, nem da Rede Globo, nem de nenhuma outra empresa no Brasil, eu falei, vou passar um tempo fora. Eu tinha algum dinheiro, tinha ganhado muito dinheiro na grande família, vamos ficar um pouco fora. Aí viemos para Portugal, eu já tinha aqui comprado um apartamento, fui ficando, e aí fui... Hoje em dia eu vivo em 2 lugares, é muito saudável para mim, eu vivo no Brasil e vivo em Portugal. E como tem sido a experiência? Porque a língua portuguesa é a mesma, mas evidentemente é muito diferente você trabalhar com um outro país. Como é que tem sido a experiência? Olha, é curioso essa pergunta. A grande coisa que aconteceu quando eu vim morar aqui, aconteceram várias coisas interessantes, mas uma delas foi que me deu muita vontade de morar em Angola, ou de morar em Moçambique, ou de morar em São Tomé e Príncipe, morar nos outros países fora da Europa que falam português. Porque foi tão elucidativo para mim conhecer esse ramo do Brasil, que é o ramo lusitano, né? Conhecer puro sangue aqui, como eles são, sem a interferência maior da miscigenação, da pororoca de povos que é o Brasil, né? Eu gostaria agora de conhecer também, com essa pureza, os países africanos, né?
O Gilberto Gil outro dia falou: ninguém volta o mesmo da África. Eu acho que deve ser mesmo muito transformador para nós brasileiros irmos até a África. Eu sou muito conhecido em Moçambique e em Angola, por causa da grande família, passou muito lá. E todo angolano que me encontra aqui fala comigo com muito carinho. E eu fico muito feliz de ter atravessado essa fronteira através da língua. Então, é curioso isso. A grande coisa que aconteceu em mim ao vir morar em Portugal foi me dar vontade de morar em Moçambique ou em Angola. Redescobrir de uma outra forma a África, né? Exatamente. E é incrível que acho que grande parte dos brasileiros, mais ainda no topo, né, não dão a menor pelota para o tamanho da presença brasileira na África, exatamente por causa da cultura brasileira. Angola, tive em Angola os dois maiores mercados de rua à época, tinham o nome de novela do Brasil, Saramandaia, qualquer outro. A gente se comporta como se a gente não fosse africano, né? É uma coisa austríacos. Da nossa enorme dificuldade em nos compreendermos como um resultado também dessa pororoca, e a força da cultura africana é muito grande no Brasil, né? Eu me sinto preto, entende? O que é ser preto? É ter nascido talvez com a pele preta, mas também é ser profundamente marcado pela ancestralidade africana. Se você perguntar para mim, eu diria que pela ancestralidade africana, eu me sinto preto. Para mim, Jesus Cristo e o candomblé, o cristianismo e o candomblé, eu tenho a mesma familiaridade com uma coisa e com a outra. Se você me mandar inventar uma música, eu certamente vou inventar um samba, não vou inventar uma valsa. Então, né, eu não sou um bom ritmista, mas eu certamente sei batucar alguma coisa, porque eu nasci nesse mundo onde a ancestralidade africana é muito dominante. Eu agora estou muito interessado também na ancestralidade dos outros povos que estavam aí antes de chegarem os portugueses e os africanos, que são todos esses que a gente genericamente chama de indígenas, né? Mas que são várias culturas, vários povos. 6.000 anos, tal, pelo menos, né? Tudo isso é o que nós somos, mas a elite brasileira insiste em fazer de nós um país de brancos, né? Sobre Portugal, você disse é como voltar à casa dos avós. E, ao mesmo tempo, contrariando o senso comum e clichês, você define o Brasil, ou pelo menos um certo Brasil, como um lugar triste. É isso? Eu acho. Eu acho que o Brasil é um lugar triste, porque é um lugar de um fascismo, de um autoritarismo. Eu gosto de falar, as pessoas discutem muito, isso não é fascismo. De fato, o fascismo é um acontecimento histórico localizado na Itália. Tem lá suas características, mas o Humberto Eco escreveu um livro chamado Fascismo Eterno, que é uma ideia dele de que o fascismo não é um evento. Não é algo que cai da prateleira, é uma construção. Né? Ele está sempre na humanidade. Quer dizer, o desejo de você se impor ao outro, ele é muito natural para o ser humano. A civilização é um contrapeso desse instinto de eu me impor ao outro, né? Então, eu digo, o fascismo brasileiro, né? Esse fascismo brasileiro, ele faz do Brasil um país triste. O que não significa que as pessoas não tenham alegria. As pessoas podem ter alegria, mas o cotidiano do brasileiro é extremamente sofrido, é extremamente penoso. E nós não percebemos, por exemplo, que historicamente, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, 50 mil homicídios por ano, e são basicamente pobres se matando entre si, ou porque é a polícia, ou porque é o narcotráfico. Isso é um número espantoso. Isso não é feliz, né? Isso é triste. O Brasil é, para mim, um lugar é um lugar de sofrimento, é um lugar de pessoas que são assassinadas pela sua própria polícia. É um lugar que a cidade do Rio de Janeiro, que é a minha cidade, está entregue pela classe política à bandidagem. A bandidagem também se vale da fragilidade do menino pobre. É muito fácil trazer para dentro da criminalidade um menino desamparado, uma menina desamparada, seja o que for. Então, isso tudo se mistura. Meu Deus do céu, desde que eu sou criança, existem favelas. Eu tenho 60 anos. Não houve nenhum planejamento para organizar urbanisticamente aqueles lugares, que são lugares, obviamente, difíceis de viver dentro deles, porque não são lugares urbanisticamente organizados. Ou seja, a classe política brasileira ela é desonesta com o povo. É raríssimo encontrar um político que, de fato, tem uma vocação de se dedicar ao bem comum. É raríssimo. Uhum. E o povo se ilude com muita facilidade, né?
todos nós, né? Ou uma ilusão de tal jeito, ou uma ilusão de outro jeito. A gente não consegue criticar a totalidade do sistema político. A gente E aí tem uma coisa que a gente falou no começo, né, que é um continente como esse, com 212, 215 milhões de habitantes, e que não discute em rede nacional nem futebol. Nada. Não tem. Não é isso. Não tem uma TV pública nacional, pública de verdade, que você tenha todas as. Como tem a RTP em Portugal, como tem todas elas, que à noite você tem lá centro-direita, centro-fundo, tal, e discute as coisas. O Brasil não tem nada que discuta, nem futebol, é tudo local, paroquial. Né? Eu acho que você tocou num ponto aí, rapaz, super sensível mesmo. Já seria extremamente difícil organizar uma conversa entre 212 milhões de pessoas. Aqui em Portugal são 9 milhões, é muito mais fácil. Na França, eu acho que são 45, 50 milhões, uma coisa assim. É muito mais fácil. 60, né? Acho que a França deve ser por aí, a Alemanha também. Enfim, já é difícil, mas 212 é bem complicado, ainda mais numa extensão territorial desse tamanho, com toda essa variedade. Eu não sei o que aconteceu com o projeto das televisões nacionais públicas brasileiras. A gente percebe que elas estão sempre lutando para sobreviver, né? Sempre ameaçadas, né? E com exceções, tem exceções, acabam se tornando instrumentos de governos, entendeu? Infelizmente. Isso é o pior. Isso é o pior. Um debate aberto, é muito difícil. Nós estamos conversando abertamente aqui, mas é muito difícil, é tudo mais ou menos, cada um cuida do seu terreiro, né? Sendo muito sincero com você, quando me ligou a moça me convidando para participar do seu programa, eu resolvi participar imediatamente quando eu vi que era uma TVE. Entende? Não, isso eu quero estar. Porque quando eu vou na televisão comercial, tem uma ansiedade do negócio, quer dizer, embora haja um interesse autêntico, intelectual do jornalista, eu sinto que ele está pressionado. Eu trabalhei na televisão comercial a vida inteira. Tem os filtros todos. Filtros. E aí, é complicado, porque o comércio ele não pode não ter limite. Também o comércio tem que ter limite. Tem uma hora que o interesse pela verdade tem que se sobrepor ao interesse comercial. Então, se a entrevista vai dar menos ibope para ser melhor, que dê menos ibope. Claro. É que aí a gente cai numa questão que é muito importante, que a gente nunca entendeu, porque tem um recado que é dominante, que é o seguinte: toda indústria, todo setor importante da economia tem regulamentação, porque exatamente a comunicação, o jornalismo não teria uma regulamentação que não é para cercear, é para criar espaço econômico de pluralidade, que é a palavra. Você falou outra coisa, você, toda vez que fala, precisa regularizar, agora é a internet. Não, eu sou a favor de regular. Regular para a liberdade, não regular para a não liberdade. Agora, a não regularização não é liberdade. A não regularização é entregar o aspecto econômico para ser o dominante. Então, o interesse comercial do capitalista vai dominar todos os outros interesses. Isso. E aí fazem de conta que a regulação é sobre o conteúdo. Não é. É sobre o espaço econômico que instigue e permita a pluralidade de meios e de conversa. É isso. Eu tenho falado, por exemplo, que eu acho que é importante haver uma internet pública. A internet, na verdade, ela é um sinal público. Toda emissão é pública. A internet é particular por que razão? A internet, na minha opinião, deveria ter uma internet pública. Se você tivesse uma internet pública, você poderia ter um serviço público equivalente ao Uber, entende? Aí você não ficava enriquecendo um capitalista estrangeiro porque uma tecnologia nova se desenvolveu. Você fazia um serviço muito mais honesto, dava ele para o povo usar, e aí você teria um Uber sem interesse econômico. E isso cria uma distorção grande, porque, na verdade, não fizemos o que deveríamos ter feito internamente, e agora estamos submetidos aos donos da verdade do mundo, que são as grandes big techs. Exatamente. Google, a gente agora, YouTube, Amazon, etc. Está aí o Supremo Tribunal Federal, o TSE, desesperados para tentar conter os Telegram da vida, essas empresas que não são nem localizadas aqui. Eu sou um sujeito bem nacionalista nesse sentido. Eu acho que uma nação é uma ordem jurídica e que aquilo representa uma cultura, e essa cultura está na mão de um povo, e esse povo deve se organizar a seu favor. Eu trabalhei para um capital brasileiro, que foi a TV Globo. Eu tenho 1000 coisas que eu falo que são
não elogiosas à TV Globo, mas eu também digo coisas elogiosas. Eu e a TV Globo vivíamos no mesmo mercado. Então, a Rede Globo sempre foi, nesse sentido, uma aliada do Brasil. A Rede Globo queria que o Brasil fizesse dinheiro, porque ela vivia do dinheiro que estava no Brasil. É muito diferente quando você trabalha com capital especulativo internacional que está passando pelo Brasil. É abutre, né? Se der certo aqui, ele fica 5 anos. Se não der certo, ele vai embora. A Chrysler foi embora do Brasil, mas não foi embora dos Estados Unidos. Lá, ela falha, ela não vai embora. Entendeu? O que eu gostava de trabalhar na Globo é que era uma empresa que, obviamente, estava interessada no sucesso econômico do Brasil. No viés ideológico lá deles, eu, por acaso, não tenho o mesmo viés ideológico que eles, mas identifico esse interesse em comum. Quem esteve em Lisboa nos últimos tempos, é quase impossível não encontrar brasileiros trabalhando em museu, restaurante, bar, Uber, em tudo quanto é lugar. E, ao mesmo tempo, você encontra gente que está lá porque, não, eu não estou aguentando aqui, mas gente que ajudou a construir esse não estou aguentando, né? E parece não perceber, porque também são contra os comunistas que podem chegar ao poder, e parece não perceber que Portugal tem um governo socialista, né? Isso é uma tragédia inacreditável, rapaz. Quando eu comecei a ficar aqui, comecei a ouvir esses brasileiros que odeiam o Brasil, mas que ajudam a destruir o Brasil e que adoram estar aqui, como se aqui não tivesse tido uma revolução com conteúdo de esquerda muito grande e que impregnou a própria Constituição portuguesa de ideais socialistas e do Estado social, como eles chamam aqui, que são as escolas públicas, os hospitais públicos, os serviços públicos mais direcionados à comunidade. No bairro que eu moro, é um bairro rico, perto da praia. Você andar 500 metros da minha casa para trás, você encontra um bairro extremamente popular. E todos nós dividimos os mesmos supermercados, a mesma praia, os mesmos bares e tal, a mesma rua. Então, essa gente é muito ignorante, né? Eles ficam aqui achando que estão num país liberal, de um capitalismo radical, e não é verdade. A Europa é uma social-democracia, na sua maioria. Os governos dominantes do pós-guerra são social-democratas. O bem-estar europeu é construído a partir do pensamento marxista e de seu contrapeso liberal, quer dizer, tem aqui um jogo de forças, mas está longe de ser esse paraíso que essa gente rica brasileira acha que a Europa de um neoliberalismo absoluto, de uma irresponsabilidade social total. Muito pelo contrário, o empresário europeu é muito mais ciente de que ele tem que atender às demandas trabalhistas do que o brasileiro. Essa gente é lamentável, eles não merecem Portugal. Eles não deveriam estar aqui, porque eles são pessoas que, se ficarem aqui, eles vão votar no fascismo português. E já aqui há uma manifestação do fascismo português, como há em vários países da Europa. Com os mesmos dizeres, o mesmo gente de bem, mesma coisa nos cartazes. Mesma falsa religiosidade, mesmo falsa família, mesma xenofobia, mesmo medo da flutuação cultural que o imigrante provoca, entende? Então, essa gente que é brasileiro rico, que vem para cá e acha que Portugal é um paraíso capitalista, deveria ir embora, porque não merece estar aqui. E vão agredir Portugal. Essas pessoas aqui, se tiverem oportunidade, vão agredir Portugal como agrediram o Brasil. Voltando, embora continuemos, porque tudo é cultura, né? Já estamos falando, tudo tem a ver, né? No que você faz, tem alguma coisa que você tem um prazer ainda maior das coisas todas que você faz na arte, na cultura? Tem. Uma coisa muito particular, mas a grande tarefa da minha vida é criar filhos. Assim, isso é muito mais importante para mim do que fazer teatro. Mais prazeroso também. Mas, do ponto de vista da minha existência, são 4. Parabéns. E mais uma que a Graziela, quando a gente casou, ela já tinha uma filha. E eu conheci ela muito pequena. Então, como fosse uma filha para mim. Eu tenho 3 filhas de sangue e a filha da Graziela, que para mim é tudo a mesma coisa. Então, isso é uma tarefa muito grande, muito trabalhosa. Eu acho que a grande tarefa da vida é criar filhos. Mas, do ponto de vista do meu egoísmo, fazer teatro é extremamente prazeroso. Sempre vou para o teatro bom. Isso televisão também, eu sempre ia gravar na televisão, muito feliz. Seu engajamento político público vem, pelo que eu me lembro, pelo menos desde a campanha presidencial de 89. Como começou o seu interesse
Isso veio de antes, estudante? Eu fiz espetáculo para censura ainda, né? Eu, quando comecei a fazer teatro, ainda vigorava a ditadura militar no Brasil. Então, eu fiz espetáculo para 3 censores sentados na minha frente, que tinham o poder de proibir a minha peça. Então, a minha revolta contra os agressores da liberdade, ela é de berço, a começar, meu pai, minha mãe, meu avô, meus avós, sempre fui cercado, fui criado num ambiente de liberdade, nunca nada me foi proibido, eu fui educado, mas eu não fui tolhido, né? Então, eu sempre tive muito apego pela liberdade, continuo tendo. Tanto que a minha atuação política é crítica à falta de liberdade através de qualquer ideologia. Eu também não tenho nenhuma simpatia pela Nicarágua, pelo que está acontecendo na Nicarágua, nem por Cuba. Eu tenho grande desconfiança, negócio de prender opositor, prender escritor, prender gente que tem blog. A liberdade, para mim, sei lá, um bem supremo. É a coisa mais natural do ser humano, é ser livre. Então, qualquer tentativa de tirar a liberdade do ser humano através de qualquer desculpa, de qualquer meio, me causa grande revolta. E depois, o sonho da minha geração foi encontrar para o Brasil uma representação política para a pobreza brasileira. E essa representação política, ela se organizou através do Partido dos Trabalhadores e através, em torno da liderança mítica, né, que depois revelou-se para mim ser mítica, muito mais do que objetiva, do Luiz Inácio, do líder daquele negócio. Era o movimento libertário da minha geração, e eu acho que cumpriu uma grande tarefa. Foi a primeira vez que o Brasil teve, na liderança do processo político, um partido de origem operária. Acho que fracassou em muitos pontos, principalmente fracassou a achar que deveria participar do jogo político como ele era, e não fazer uma oposição absoluta àquele modus operandi do jogo político, mas teve muito sucesso e muita coisa. Então, eu sinto-me frustrado pelo que deu errado, mas também empolgado pelo que, na minha geração, foi possível fazer, que foi levar ao governo um partido, chama-se Partido dos Trabalhadores, não chama-se Partido dos Empresários. Né? Você, quando está aí, você consegue acompanhar mais ou menos, ou se poupa um pouco de acompanhar? Não me poupo de nada, cara. Pelo contrário, eu acho que o momento atual é uma luta crucial, a agressão à democracia brasileira. Ela vem desde quando a Dilma foi tirada do poder por um golpe palaciano, né? Um golpe dentro do Congresso. Aquilo é um golpe, na minha opinião. É um golpe pelos desvãos da legalidade, mas é um golpe político. O que se queria não tem nada a ver com o bem do Brasil. Se queria um outro grupo político tomar o poder para seu próprio benefício. E depois a eleição desse próprio grupo político, né, encabeçado por esse sujeito que está aí, e a agressão que isso significa para a democracia brasileira. Então, eu não me poupo de nada. Pelo contrário, eu choro todo dia, porque o ódio que a gente sente contra quem quer nos matar é muito legítimo. E essas pessoas são profundamente assassinas, são profundamente agressivas, matam pessoas, matam, não é uma força de expressão, matam mesmo pessoas, armaram o país inteiro, agora a bandidagem consegue comprar armas que antes tinham que ser ilegais, agora parece que conseguem comprar, a corrupção é imensa, a desordem social é imensa, a pobreza da população é imensa, andamos para trás terrivelmente, né? E a propósito digamos, do substrato disso, você já disse também ser muito difícil falar qualquer coisa sobre o ex-juiz, ex-ministro e ex-candidato a presidente, Sérgio Moro. Por quê? Eu acho uma pessoa, de todas as pessoas desprezíveis moralmente, Sérgio Moro talvez seja a maior de todas, porque ele usou o cargo dele para perseguir o Lula. Independentemente, não estou fazendo aqui um juízo de valor, se o Lula cometeu ou não atos que não deveria ter cometido. É o que eu digo, eu não sei. Como é que eu posso saber se todo o sistema jurídico do país funcionou ilegalmente? Com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol trocando mensagens, combinando aquilo tudo, numa ilegalidade inacreditável. Isso é um golpe de Estado. O Lula ia ser candidato a presidente da República. Sérgio Moro, na minha opinião, tem que ir preso. Deltan Dallagnol tem que ir preso. Essa nossa tolerância com essas pessoas, que isso para mim é um golpe de Estado, entende? Mas a justiça brasileira não tem clareza, ou não quer ter clareza. Ou se perde em veleidades. Pera lá, nada. O Lula ia ser candidato à presidência da República. E aí não pôde ser pela lei da ficha limpa, por um processo que depois revelou-se ser ilegal. Então, isso é um golpe de Estado. Sérgio Moro não sabia que era ilegal.
Primeiro, que eu acho que sabia, e segundo, ele teria que saber. Era um juiz federal. Como é que então um juiz pode alegar? Não sabia. E o tribunal acima do Sérgio Moro, o tal do TRF4, todos confirmaram as sentenças do Sérgio Moro. Onde estão essas pessoas que não vão ser responsabilizadas por depois do STF ter dito, não, nem o foro era esse, nem era para ter sido julgado aí. Esse tribunal não sabia, quer dizer, essas pessoas que estão lá, estudam, fazem concurso, são juízes, para cometer um erro básico desse, não é um erro, é uma intenção, é um golpe de Estado. Se eu falar democracia brasileira, e talvez outras mundo afora, não tem instrumentos para se defender da ilegalidade que é possível fazer no desvão da lei, na sutileza da interpretação. Agora, tudo isso acontece, Bob, porque é uma força econômica que sustenta esses interesses. Se não houvesse uma força econômica interessada nessa justiça que vacila... E militar. Os militares são uma força econômica. Tem um processo de tutela aí, né? Eles querem, os militares, na minha opinião, eles não são mais patriotas que ninguém. Um ou outro militar pode ser uma pessoa com espírito público realmente sublime. Mas eu também sou, você também é. Não tem por que um militar, só porque é militar, achar que ele é mais patriota do que qualquer outro profissional. Eu acho que eles estão na jogada do poder pela única razão que todo mundo está na jogada do poder. Interesse pessoal, enriquecimento financeiro. Pedro, em entrevistas e no seu livro Pedro Cardoso, Eu Mesmo, em busca de um diálogo contra o fascismo brasileiro de 2016, você tem tentado furar bolhas ideológicas. Como tem sido essa tentativa e que as pessoas no dia a dia podem fazer para reconstruir uma sociedade cujas relações pessoais, familiares, etc., estão se esgarçando a cada dia mais? Essa colocação é muito boa. Eu acho que eu fracassei totalmente em furar bolhas. Eu não consegui tocar o coração nem a mente de nenhuma pessoa que esteja imbuído desse fascismo brasileiro. Eu estou escrevendo uma peça de teatro chamada A Sombra do Pai, que é uma pesquisa minha a respeito, mais uma vez, dessa questão inquietante. Qual é a verdadeira fonte desse fascismo? E eu acho que a pessoa que, diante das evidências, mais do que, sei lá, nítidas, completamente nítidas, do fascismo brasileiro, ainda insiste que ele não é um fascismo, ainda insiste que isso é uma coisa com a qual podemos conviver por alguma razão, é porque tem um comprometimento de natureza psicológica insuperável. Essa pessoa não está acessível por argumentos. Ela não está disponível para... O ouvido dela é um ouvido narcísico. Ela só ouve aquilo que ela quer ouvir. Então, eu não insisto mais, há muito tempo, que eu acho que o que nós devemos fazer é fortificar o diálogo entre nós. Nós, que não somos a mesma pessoa, que temos diferenças de visão de mundo, diferenças de compreensão, mas que temos uma civilidade que nos permite conviver. Eu tenho amigos de direita, eu tenho amigos liberais, eu tenho conhecidos, mas que não são adeptos do fascismo brasileiro, que não estão dispostos. Com Hitler não tinha conversa, entendeu? Assim, com Mussolini não tem conversa, com Salazar não tem conversa, com Jair Messias Bolsonaro e seus entornos não tem conversa. Essas pessoas são assassinos da legalidade, assassinos da democracia. Ah, o Lula, o PT, tem corrupção. Ok, não estou dizendo que tem e que não tem, estou dizendo que tem conversa. Durante o governo do PT, ninguém foi ameaçado de morte, ninguém foi... A liberdade não foi confiscada e não havia uma permanente ameaça por parte do PT de um golpe militar. Então, tem conversa, né? Quem entra nisso não sendo pela razão, não sairá disso pela razão. É exatamente isso, Bob, exatamente. Quem entrou nisso por uma empatia com essa figura autoritária, um torturador, né? Uma pessoa que escolhe um torturador como líder, tem problemas, né? Tem questões que não vai ser um argumento meu que vai demover. Eu acho que nada vai demover, na verdade. Isso é um tipo de desvio civilizatório, é um tipo de experiência que já deu errado, que dificilmente se conserta. Agora, isso não quer dizer que uma boa parte das pessoas que votaram no fascismo brasileiro votaram sem saber que aquilo era exatamente um fascismo e que uma boa parte dessas pessoas vai agora votar diferente. Com essas pessoas eu tenho trânsito, tenho diálogo. Agora, com quem se mantém Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, aí danou-se, porque...
Eu estou me lembrando agora que na década de 90 você escreveu um monólogo que parece que era uma premonição chamada Os Ignorantes. O que que te incomodava já naquela época, hein? Me incomodava isso. Os Ignorantes é um espetáculo a respeito dessa incapacidade muito geral, digamos assim, de nós pensarmos com objetividade, ou seja, você pensar desvinculado do seu interesse psicológico. Então, todo mundo tende a descrever o mundo na maneira em que ela, pessoa, se sinta perfeita. Então, como eu não quero mudar, eu mudo o mundo. Mas como o mundo não muda, eu mudo a minha descrição do mundo. O espetáculo era sobre isso. E isso chegou ao máximo agora, né? As pessoas querem que a Terra seja plana, porque isso atende ao desejo dela de ter ódio da ciência que ela não consegue compreender. Então, como ela odeia a própria ignorância, que não consegue entender que a Terra não é plana, ela então quer que a Terra seja plana. E qualquer explicação, papo furado, que qualquer boboca vem aqui desde que a Terra é plana, ele vai acreditar. É a mesma coisa isso aí do Jair Messias. Qualquer explicação que eles dão sobre qualquer coisa que eles tenham feito, a pessoa que quer acreditar facilmente vai acreditar. Porque o que ela quer é ter um pai torturador. O que ela quer é ser um torturador do povo. O que ela quer é se achar no direito desses privilégios de homem branco rico, mesmo quando ela não é nem branca nem rica, a pessoa. Você ali, um pouco depois, já denunciava o que você chamava de instrumentalização das religiões, né? Já Você... nessa peça tinha uma cena numa igreja dessas que eu não Isso. gosto de chamar isso de igreja, sabe? Isso é Porque comércio, não generalizando, né? Você está se referindo a específicos tipos, eu não é estou isso? me referindo a pessoas desonestas que se autonomeiam pastores, abrem a Bíblia e irresponsavelmente leem a Bíblia é um livro complexíssimo de se ler. Você não simplesmente abre a Bíblia, pega um versículo e dá a ele aquela verdade absoluta. Aquilo tudo tem que estar contextualizado dentro do próprio livro. E depois querem dinheiro. Agora, esse Edir Macedo pediu para as pessoas, antes de morrer, doarem seus bens para a igreja dele, para fazer o serviço de Deus. A Igreja Católica não foi diferente. A Igreja Católica medieval é uma instituição absolutamente corrupta, né? Havia muito pouco de religião verdadeira. Não vejo muita religião nessas pessoas. Esse Malafaia da vida, tudo pastor. Isso, para mim, são bandidos, dando golpe. O conto do vigário, é o chamado conto do vigário. Né? Mas é muito tentador. E outra coisa, a crendice brasileira é muito grande. Então, o sujeito vai lá, faz aquelas cerimônias deles, onde tem cura milagrosa, onde tem... Aquilo é tudo mentira, né? Mas as pessoas têm muita vontade de acreditar. Agora, uma observação. Quando você diz isso, você não está totalizando, né? Você está se referindo a específico setor, porque religiões Eu não estou todas... dizendo que todo religioso é um bandido. Eu estou dizendo que há muito bandido fingindo que é religioso. E que eu não acredito que essas pessoas tenham fé. Entende? Eu acho que é mentira. Quando o Bolsonaro fala fé, ele está mentindo. Torturador não tem fé. Torturador é sádico. Não entende como torturador tem fé. Um sujeito que falou que queria que a ditadura militar deveria ter matado mais 30 mil pessoas, isso não é fé, isso é sadismo. Mas eles chamam de fé, entende? Então, não acredito nem que seja fé. Agora, nós também fomos muito educados em tolerar que essas pessoas tomassem a vida de Jesus Cristo para elas e eles falam em nome de Jesus. Agora, eu também tenho falado, sabe, Bob, eu não preciso de Jesus Cristo para querer a democracia. Eu não preciso de religião para querer o Estado laico, muito pelo contrário. Defender o Estado laico com religião, na minha opinião, é um desserviço. O Estado laico é uma construção teórica da razão. Não preciso de Deus para o Estado laico. Muito pelo contrário, se botar Deus, atrapalha. Então, essa também é lutar contra esse estelionato religioso, apresentando uma religiosidade honesta, é valioso, mas não é fundamental. Eu não preciso de ter fé em nada para ser um democrata. E aí nós temos um outro problema sério, que é como isso ocupou de uma maneira avassaladora todo o aparelho de comunicação, as concessões todas no país. Isso é um problema grave, porque você só tem basicamente uma vertente religiosa ali num Estado que se diz laico. E agora, como é que se mexe nisso? De novo, né, Bob? Não é nem religião verdadeira. Entendeu? Não é nem religião verdadeira. Se fosse religião verdadeira, já era ruim. Mas não sendo nem honesto, ou seja, é um bando de malandros dando golpe
tomando dinheiro, 10% da população, e construindo impérios econômicos e vivendo nababescamente, tudo dizendo que é para a obra de Jesus. A Igreja Católica deu exemplo, a reforma protestante do século XIV, que se estendeu, né, até o século XVII, ela é já uma contestação da desonestidade da Igreja Católica. Agora tem um bando de outras igrejas que se dizem também protestantes, essas neopentecostais, que também estão povoadas de pessoas que, na minha opinião, não pertencem a elas por sentimento verdadeiro de fé, mas por mero interesse financeiro, ganhar dinheiro. Você está se referindo a certas lideranças, é isso, né? Lideranças, mas não só. Eles geram grupos de interesse econômico. As igrejas são... eles contratam-se uns aos outros. Se você precisa de um pintor, você vai chamar o pintor da tua igreja. São pequenos feudos, pequenos Brasis dentro do Brasil. Como aqui em Portugal tem muito também negócio de maçonaria. São pequenos grupos. Isso tudo, na minha opinião, é contra a República. A República é exatamente o espaço coletivo de todos. Os sindicatos, às vezes, também fazem isso. Um sindicato também pode se tornar uma célula antirrepublicana, querer fazer um pequeno país para si mesmo. Essas igrejas são isso, são pequenos países. Mas é gente muito perigosa. Se a gente não os criminalizar, o projeto final deles é fazer uma constituição fundamentalista religiosa, o que é a morte total da liberdade. A gente está quase no finzinho. Só uma última coisa, embora tenha muito ainda para tratar, mas infelizmente o tempo é finito. Vamos ter outras oportunidades. O tempo não é finito, né? Esse tempo aqui é finito, né? Infelizmente, né? Mas, olha, você já revelou algumas vezes suas diferenças várias com a Globo, no sentido de a tentativa de forjar um país meio descolado da realidade. Da realidade. E parece que você teve um conflito ou teve uma dificuldade exatamente de vender um projeto sobre esse assunto. Foi isso mesmo? Foi. Mas foi uma estrutura administrativa complexa, né? Eu, quando acabou a Grande Família, eu tinha esse mesmo projeto chamado Área de Serviço que eu apresentei lá. Mas é muito verdadeiro, eu acho mesmo que o comércio faz com que a Rede Globo fique muito parecida com a publicidade, que é do que ela vive. Então, a programação da Globo é muito semelhante à publicidade. E o que eu queria fazer é antagônico à publicidade, intelectualmente antagônico. E aí, instintivamente, os executivos que estão lá, quando vem a minha ideia, eles não sabem formular isso que eu estou falando, até porque é raro o executivo administrador de audiovisual que tenha alguma cultura sobre o próprio audiovisual. Eles instintivamente rejeitam aquilo que sabem que é diferente do que eles são. Eu fiz um quadro para o Fantástico, também com a Graziela Moreto, que chamava One Way, que era um quadro de improviso. E teve um tema que foi educação. No primeiro momento do improviso, eu dei um tiro e matei a professora em sala de aula. E aí a direção do Fantástico teve muita dificuldade em botar isso no ar, porque justamente na semana em que iria para o ar, aconteceu o fato. Um aluno deu um tiro numa professora. Então, quando a realidade e a ficção quando a ficção realmente é um espelho da realidade, o capitalista tende a rejeitar, porque ele não consegue fazer dinheiro com isso. Ou melhor, ele acha que não, eu acho que faz, mas ele tem medo de fazer dinheiro com uma coisa que transforma o mundo. O capitalismo é muito conservador. Mas que mostra uma coisa que mostra aquilo que a coisa é. Mas, entretanto, embora eu faça essas censuras à Rede Globo, que acho que ela merece, e acho que nenhuma empresa não merece, eu sempre digo também que as outras empresas são piores ainda que a TV Globo. Graças a Deus que existiu para mim a TV Globo. Eu fiz muita coisa boa lá. Então, também gosto de ponderar, para não parecer também que eu sou apenas um rancoroso, uma pessoa que ganhei dinheiro lá e depois fiquei chateado que eu não ganhei mais. Gostaria de ter ganhado dinheiro mais ainda. Mas não é por isso que eu falo o que eu penso. Eu já pensava isso antes. Já falava, inclusive. Pedro, muito legal essa nossa conversa transcontinental. Foi muito legal. Parece que nós somos amigos há muitas décadas. Pois é. Nos encontraremos por aí, por aqui ou por acolá, tá? Não, guarda um quartinho para mim aí em Salvador, que eu estou com saudade daí. Tem um tempo que eu não vou. Falou, queridão. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço para você e amigas e amigos da TVE Entrevista, do TVE Entrevista. Semana que vem estamos aqui de novo para mais uma conversa legal. Um abração.